Depois de demissões em massa, colocar estúdios à venda, desmontar estruturas, agora a Rede Globo ela tá querendo uma nova audiência e começa a mudar até o jornalismo esportivo, que é um dos carros-chefes aí de sua emissora, né? A Rede Globo está encolhendo, está passando por sérios problemas e muito disso não é só a questão do mercado, não é só o mercado, é o consumidor que está mudando, é de fato ações que eles mesmos tomaram, posicionamentos que eles escolheram. Bom, então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo e deixa aí um like nesse vídeo. Bom, então a gente sabe que sim, houve uma mudança de hábito de consumo, tá? Então, hoje a gente tem o streaming, então a pessoa ela vê vários filmes, né? Filme, por exemplo, né? Ela vê a hora que ela quiser, quando ela quiser, não tem papo, não tem conversa. Comparado com a televisão, é infinitamente melhor. Filmes, séries, enfim. E a própria Globo, ela tentou emplacar o Globoplay, só que assim como empresas grandes, gente, nem a Disney ainda, se não me engano, ela conseguiu virar o serviço de streaming dela a ponto de conseguir ter lucro, né? Quanto mais uma empresa como a Globo, né? A nível Brasil, talvez é a que teria a maior possibilidade de sucesso quanto a isso, porque ela tem uma estrutura muito grande. Mas a nível mundial, ela é pequenininha e no contexto geral, ela não está conseguindo ter lucro, a situação dela está cada vez mais difícil. Tá? A Globoplay, eles tinham dito que ia dar lucro em 2023, não deu. Ia dar lucro em 2024, não deu. E agora, né, ficou para 2025 e quem sabe se realmente isso daí vai dar lucro, né? Inclusive a solução para os streamings começarem a dar lucro agora é uma espécie de programa multi-stream que eles estão começando a pensar em vender. Então você pagaria um valor fixo para ter acesso já ao Netflix, Disney Plus, Globoplay e vários outros. Daí vai ter a empresa XYZ que vai te vender um pacote que, ao invés de pagar um para cada um, né? É 40 reais aqui, é 20 reais ali, é 30 reais aqui. Você pagaria, por exemplo, 100 reais para ter acesso a tudo, ou pelo menos aos principais. E pode ser até que venha valer a pena um negócio desse, né? Claro que tem o gatão lá, né? A Blue TV, não consigo lembrar de outros, né? App Cinema, assim, daí esquece, né? Esquece, não tem como competir contra a pirataria, obviamente. Mas, para quem realmente paga por aquilo que assiste, aí compensaria alguma coisa assim, mas a verdade é que a maior parte dos serviços de streaming não estão conseguindo fazer lucro, o da Globo é um deles, e a gente tem a questão agora, né, que as pessoas estão preferindo o streaming do que a televisão, e a gente tem um negócio chamado rede social, né? Então assim, talvez tenha umas 5, 10 pessoas aqui assistindo esse vídeo. O tempo que você está assistindo esse vídeo era um tempo que você poderia estar assistindo a televisão. E ainda que a gente fala a respeito de audiência, né? Marcou tantos pontos de audiência. É uma audiência também que não é uma audiência assim verdadeira, né? Porque hoje as pessoas elas assistem televisão futricando aqui no celular. Ela fica lá, começa a passar um negócio desinteressante, ela começa a mexer aqui. Então, oficialmente tá lá marcando a audiência, só que ela tá no celular. Você pega a televisão de boteco, por exemplo, também, né? TV de boteco fica lá ligada, mas quem garante que realmente tem alguém assistindo? Que o anúncio do anunciante tá passando ali e realmente vai ser efetivo? Não vai, né? Então, não só a Globo, as emissoras como um todo, elas decaíram muito por conta da mudança de hábito do consumidor. E se a gente considera a TV Globo comparado com o rádio, por exemplo, aliás, as emissoras, né, a televisão aberta, a TV aberta, comparada com o rádio, até a TV a cabo, né, a gente percebe que elas não vão sumir, não vão desaparecer. Por quê? Ainda vai ter quem assista, ainda haverá algum tipo de utilidade. Por exemplo, o sinal da televisão, ele alcança mais do que o sinal da internet, né? Tem um alcance maior. O sinal do rádio, por exemplo, principalmente o rádio AM, tá? A rádio AM, ela tem um sinal que não é de alta qualidade, mas tem um alcance muito forte. Então, simplesmente o cara ele pode morar em uma região que às vezes não tem internet,
não tem antena de celular próximo, não tem sinal de televisão, mas vai ter sinal de rádio AM para ele ouvir uma notícia. Ah, mas pode ser que não tenha internet, aliás, não tenha energia elétrica. Ele pode comprar uma pilhazinha lá e ligar o rádio periodicamente para ouvir, ou de repente um rádio do carro, alguma coisa assim, né? Então, do mesmo modo que o rádio não parou de existir com a vinda da televisão, a televisão não vai parar de existir com a vinda da internet. Pelo contrário, agora hoje a gente começa a ter tudo integrado, inclusive rádio, televisão, internet, tudo junto, né? Tanto é que hoje a gente fala podcast é uma coisa que a rádio já fazia há muito tempo. São um conjunto de pessoas debatendo sobre notícias, sobre algum assunto e tudo mais. Daí, com a vida da internet, a diferença é que agora que a mesma coisa que fazia no rádio se faz na internet, só que a gente vê na cara das pessoas. Só isso. Né? Então houve uma grande mudança do hábito de consumo, e a Rede Globo ainda tem uma outra coisa. Ela também sofre um ódio muito grande de grande parte da população, e pelo fato de que durante muito tempo ela apregoou que ela era a isentona. Não, aqui nós temos jornalismo isento, aqui a gente não é nem de direita nem de esquerda. Depois a gente foi perceber que na verdade 95% do que a gente vê de notícia lá passa por um filtro de discurso ideológico, e a gente não consegue saber a verdade. E a gente só consegue saber a verdade porque existe a internet. Na internet tem muita mentira? Tem muita mentira. Mas acontece que existe lá o discurso das pessoas e cada um fala o que pensa, né? Então aquilo que era monopólio, a informação que era monopolizada pela televisão, ela foi descentralizada. Então hoje você consegue ter acesso a uma infinidade de opiniões, pontos de vista e fatos que você não tinha antes na televisão, né? Então muitas vezes você pode falar assim, não, eles apresentaram aqui uma notícia de forma imparcial, foram essas 10 notícias hoje. Só que muitas vezes até a forma como aquelas notícias foram apresentadas pode até ter sido o mais imparcial possível, mas ainda assim teve a escolha editorial de quais notícias iriam entrar e quais não iriam. De repente uma notícia que vai contra o governo, pode ser que eles não passem, ou quando passar vão passar através de um outro ponto de vista, ou dando um destaque menor. Então é impossível você ter um negócio imparcial, é impossível. Até o cara que quer ser imparcial, ele tem aí a sua bolha, ele tem a sua parcialidade, então isso não tem como acontecer, tá? Esquece, não existe imparcialidade, tá todo mundo dentro da sua bolha, e muitas vezes acreditando que ele é o cara fora das bolhas e sabe de tudo, é o bonzão, e esses são os piores ainda, né? Normalmente quanto mais burra uma pessoa é, mais esperta ela se acha. Essa é a grande verdade, né? E quanto mais inteligente uma pessoa é, mais incapaz de realizar certas coisas, às vezes ela acaba se achando, tá? Isso daí é uma coisa cientificamente comprovada. Bom, então, por conta disso, a Globo enfrenta um duplo fator de queda de audiência e ela está tentando se reinventar. Ainda não conseguiu. E a grande solução final para ela vai ser diminuir de tamanho. É isso mesmo, um orçamento cada vez menor, um custo cada vez menor, produções mais baratas, terceirizar o máximo de coisas que puder, o máximo de custos que puder, o máximo de mão de obra que puder, para no fim das contas continuar existindo, né? Mas comenta aí sua opinião, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais!